Somos seres biopsicossociais, estruturados por fatores biológicos, psicológicos e sociais, onde não há como dissociá-los, pois estão relacionados. A saúde e a doença são eventos essencialmente biológicos, e os processos biológicos básicos são bases para a compreensão da psicologia da saúde. Esses processos são regulados pelo sistema nervoso, endócrino, cardiovascular, respiratório, digestório, imune e reprodutivo. O sistema nervoso. O sistema nervoso central consiste no cérebro e na medula espinhal. Os neurônios restantes compõem o sistema nervoso periférico, que apresenta duas divisões principais: o sistema nervoso somático, que controla os movimentos voluntários, e o sistema nervoso autônomo, que controla os movimentos involuntários e as glândulas endócrinas por meio do sistema simpático e parasimpático. Como a região mais antiga e mais central do cérebro, o tronco encefálico, incluindo a formação reticular, o tálamo e o cerebelo, controla funções vitais básicas por meio do sistema nervoso autônomo. O sistema límbico inclui a medula, que controla a frequência cardíaca e a respiração. A amígdala, que desempenha papel importante na agressividade e em outras emoções, o hipocampo, que está envolvido na aprendizagem e na memória, e o hipotálamo, que regula a fome, a sede, a temperatura corporal e o comportamento sexual. O córtex cerebral é a camada fina de células que recobre o cérebro. O córtex é o local da consciência e inclui áreas especializadas para desencadear o movimento córtex motor, a sensação do tato, córtex sensorial, a fala e a tomada de decisões, lobo frontal, para a visão, lobo occipital, para a audição, lobo temporal e para o tato, lobo parietal. O córtex de associação inclui áreas que não estão envolvidas diretamente em funções sensoriais e motoras. Essas áreas integram informações e estão envolvidas em funções mentais superiores, como o pensamento e a fala. O sistema endócrino. Operando sob o controle do hipotálamo, a glândula hipófise secreta hormônios que influenciam o crescimento, o desenvolvimento sexual, a reprodução, o funcionamento renal e o envelhecimento. Outras glândulas auxiliam o sistema nervoso na regulação do funcionamento da frequência cardíaca e da pressão arterial, medula adrenal, na redução de inflamações, córtex adrenal, e na regulação do crescimento e do metabolismo, tireoide, e no controle dos níveis de glicose no sangue, pâncreas. O sistema cardiovascular. O coração é dividido em quatro câmaras. O sangue pobre em oxigênio, que retorna do corpo, é bombeado da aurícula direita para o ventrículo direito, e daí para os capilares dos pulmões, onde capta oxigênio e libera dióxido de carbono. O sangue recém-oxigenado é bombeado pela veia pulmonar para a aurícula esquerda do coração e daí para o ventrículo esquerdo, de onde flui para o sistema arterial. O sistema respiratório. Após entrar no corpo pela boca ou pelo nariz, o ar vai para os pulmões pelos tubos bronquiais, que se ramificam em bronquíolos e sacos aéreos, os alvéolos. As paredes finas dos alvéolos permitem as trocas de oxigênio e dióxido de carbono. O sistema digestório. A digestão inicia na boca, onde a mastigação e as enzimas salivares começam a decompor a comida. Quando o alimento é engolido, os movimentos ritmados dos músculos do esôfago o propulsionam para o estômago, onde é misturado com uma variedade de enzimas gástricas sob o controle do sistema nervoso autônomo. Líquidos digestivos do pâncreas, do fígado e da vesícula biliar são secretados nos intestinos grosso e delgado, onde algumas horas após comer, a decomposição do alimento é concluída. A primeira linha de defesa do corpo contra patógenos que ameaçam a saúde inclui a barreira de proteção proporcionada pela pele, pelas mucosas do nariz e do trato respiratório, e pelas enzimas gástricas do sistema digestório. Um patógeno que penetra essas defesas encontra um exército de linfócitos que filtram substâncias infecciosas e resíduos metabólicos,
com a passagem de fluidos pelo sistema linfático. Outras defesas imunológicas não específicas incluem a ação dos fagócitos e macrófagos, que engolfam antígenos, e das células NK. Essas células também secretam proteínas antimicrobianas chamadas interferons e desempenham um papel importante na resposta inflamatória do corpo. O cérebro e o sistema imune formam uma rede de comunicação bidirecional completa pela qual mensageiros químicos, produzidos por células imunológicas citocinas, comunicam-se com o cérebro, e mensageiros químicos, produzidos no sistema nervoso, comunicam-se com células imunológicas. As reações imunológicas específicas ocorrem quando as células B e T atacam antígenos específicos. As células B fazem isso quando as células da memória produzem anticorpos específicos que matam os antígenos já encontrados. Na imunidade mediada por células, as células T atacam diretamente e matam os antígenos, injetando toxinas letais. O funcionamento imunológico melhora durante a infância e a adolescência e começa a decair quando as pessoas se aproximam da velhice. O sistema reprodutivo, sob o controle do hipotálamo e do sistema endócrino, dirige o desenvolvimento das características sexuais primárias e secundárias. Iniciado pelo hipotálamo, o ciclo menstrual apresenta as fases proliferativa, ovulatória, secretora e menstrual. Essas fases envolvem três categorias biológicas. A primeira são os níveis sanguíneos de hormônios, que podem ser classificados em proteína, esteroides e derivados de aminoácidos. O segundo são as alterações foliculares. E a terceira está relacionada com o desenvolvimento do revestimento uterino. Considerando os aspectos da genética comportamental, a soma total dos genes que um indivíduo herda é seu genótipo. Em outras palavras, o genótipo é formado por uma combinação entre os genes do pai e da mãe. Agora, falando do fenótipo, que é a maneira como os genes são expressos em seus traços, exemplo são as características observáveis, como características físicas, comportamentais, dentre outros. O desenvolvimento humano começa quando um espermatozoide fertiliza um óvulo, resultando em zigoto, que contém a informação dos 23 cromossomos herdados do pai e os 23 da mãe. O 23º par de cromossomos determina o sexo do zigoto. Dessa forma, podemos considerar que os genes são segmentos de DNA que proporcionam um modelo genético para o desenvolvimento físico e comportamental. Para qualquer traço, os padrões de interação gene-gene e gene-ambiente determinam o fenótipo observável, que estão relacionados com as características do sujeito, como altura, cor dos olhos, dentre outras características. Os dois padrões comuns das interações gene-gene são o aditivo e o dominante recessivo.